Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje é dia 8 de abril e nós estamos nesse mês gravando o Evangelho de Lucas, na direção do Espírito Santo, para chamar a atenção aos que participam desse canal a respeito da Páscoa, onde Jesus assumiu o meu lugar e o seu lugar para morrer no madeiro, para que nós tivéssemos hoje o acesso livre a Deus. E hoje o tema principal da mensagem é que quem ouve a Jesus vive o impossível. E esse é o título do vídeo de hoje, porque nós vamos ver histórias no capítulo 8 do Evangelho de Lucas que revelam para nós que nós precisamos dar ouvidos à voz de Jesus, se queremos viver o extraordinário em nossa vida. Vamos passar para a leitura de Lucas, no capítulo 8, e ver quanto ouvir Jesus abre acesso para o impossível. Versículo 1, e aconteceu depois disso o que? No capítulo 7, Jesus operou vários milagres e ele também participou de um banquete na casa do fariseu Simão, onde uma mulher pecadora entrou na casa e quebrou um vaso de alabastro com um perfume e lavou os pés de Jesus, enxugou com os seus cabelos, e ela beijava os pés de Jesus, e Jesus mostra para Simão o quanto aquela mulher, embora fosse pecadora, estava fazendo o máximo para honrá-lo, enquanto que Simão, o fariseu, o tinha convidado para um banquete, mas ele não lavou os pés de Jesus, não o beijou e também não o ungiu, que eram os 3 costumes que havia naquela época. Então, depois disso, que foi lido no capítulo 7, e aconteceu depois disso que Jesus e os seus discípulos, andavam de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho. A palavra evangelho significa boa notícia, então ele estava anunciando o evangelho, a boa notícia do reino de Deus, e os 12 iam com ele. O versículo 1 nos revela que Jesus, ele se distinguia em relação aos seus discípulos. Ele era o mestre, aquele que ia caminhando na liderança, e os discípulos iam caminhando com ele, aprendendo com ele, e o discípulo é aquele que ouve, aquele que aprende. Muitas pessoas andam com Jesus, frequentam igrejas, são batizadas, participam da Santa Ceia, mas na verdade não ouvem Jesus e vivem uma vida carregada de religiosidade, doutrinas, muitas frases de efeito tiradas da Bíblia, sem terem relacionamento e experiência com Deus. Deus quer que você seja muito mais do que um frequentador de igreja. Ele quer que você seja amigo dele, que você realmente se relacione com ele, que você coloque todos os seus planos e projetos nas mãos dele, que você coloque a sua família, os seus filhos, o seu trabalho, as suas finanças, tudo à disposição do reino, para que ele possa trabalhar em sua vida e revelar o extraordinário, o impossível. Os 12 iam com ele. Os 12 recusaram-se a continuar nos seus negócios e começaram a seguir a Jesus porque eles aprendiam com Jesus. Versículo 2: E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Essa Maria era chamada Madalena porque ela vinha da cidade de Magdala. Então ela era chamada Maria Madalena porque era como Jesus era chamado, Jesus Nazareno, porque ele cresceu na cidade de Nazaré.
Era comum chamar as pessoas pelo primeiro nome e de onde a pessoa era. Então, essa mulher era Maria Madalena. Existe uma lenda de que Maria Madalena era uma prostituta, mas Lucas, no capítulo 8, no versículo 2, nos revela que Maria Madalena, Maria da cidade de Madala, era uma mulher que havia sido curada de espíritos malignos. Ela tinha 7 demônios. Veja que o texto fala: Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. Versículo 3: E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Veja que o versículo 3 fala que Jesus era seguido por mulheres ricas, mulheres influentes, porque Joana era mulher de Cusa, e Cusa era procurador de Herodes. Quem é um procurador? O procurador é um advogado. Então significa que Herodes era o governador da Judéia e o procurador da região da Judéia se chamava Cusa. Ele era o advogado da Judéia. Ele representava o território da Judéia como procurador. E a esposa dele, que era Joana, ou seja, a esposa de um procurador, de um governador do Império Romano, seguia a Jesus. E o texto fala que também havia uma mulher chamada Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Isso nos traz a revelação de que o ministério de Jesus era sustentado por várias mulheres que contribuíam com ofertas para que Jesus e os seus discípulos pudessem realizar as suas viagens e a sua obra de missão. Versículo 4: E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. O que são parábolas? São histórias com alguns personagens que têm a finalidade de revelar uma verdade do reino de Deus. Jesus usava parábolas como histórias para revelar verdades sobre o reino de Deus. Então vamos ver aqui, ele disse por parábolas, versículo 5. Essa parábola que nós vamos ler chama-se a parábola do semeador. Então Jesus contou, versículo 5: Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Versículo 6: E outra caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Versículo 7: E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. 8: E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por um, ou seja, produziu 100 por uma semente. Dizendo ele estas coisas, clamava: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja, Jesus contou uma história falando a respeito de um semeador e falou a respeito de 4 tipos de semente. A primeira semente caiu junto do caminho e foi pisada e as aves comeram. A segunda caiu sobre a pedra. Quando nasceu, ela secou porque não tinha umidade. A terceira caiu entre espinhos. Ela até conseguiu crescer, mas os espinhos a sufocaram. E a última caiu em boa terra e produziu 100 por um. Quando Jesus terminou de falar sobre essas 4 sementes, ele disse: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em outras palavras, quem tem ouvidos para entender o que eu acabei de falar, que entenda. Quem não tem ouvidos para entender, vai ficar sem entender. Agora vem o versículo 9, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é essa? Significa que os discípulos não entenderam.
Então Jesus começa a explicar no versículo 10: E ele disse: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Quando Jesus disse isso, Jesus estava fazendo referência a um texto do profeta Isaías. Aqui em Isaías, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, nós vemos: Então disse ele, aqui é o anjo do Senhor, a voz do Senhor. A voz do Senhor disse para o profeta Isaías: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato, e não entendeis, e vedes, em verdade, mas não percebeis. Em outras palavras, vai e diga para esse povo: vocês escutam, de fato vocês escutam o que eu estou falando, só que vocês não entendem. Vocês veem, mas em verdade vocês não conseguem perceber o que vocês estão vendo. Versículo 10: E engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos. Não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se a ser sarado. Deus aqui estava falando para o profeta Isaías que o coração do povo estava engordado, ou seja, eles ouviam muita palavra, só que os ouvidos ficavam endurecidos. Em outras palavras, eles ouviam, mas eles não entendiam a mensagem. E quanto aos olhos, eles olhavam, viam, mas não percebiam o que Deus estava falando para eles. E o coração deles estava fechado para que não recebessem a palavra do Senhor. Voltando para Lucas capítulo 8, nós vemos aqui que Jesus, no versículo 10, disse para os discípulos: A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Jesus estava dizendo, da mesma forma como o profeta Isaías entregou o recado lá nas Escrituras, dizendo que esse povo iria ouvir e não entender, iria ver, mas não iria ver na verdade. Jesus estava fazendo a referência de que o povo de Israel, na época do profeta Isaías, não queria dar atenção, não queria obedecer a Deus. Então, se eles não queriam obedecer, não tinham interesse em honrar a Deus, então eles veriam e ouviriam sobre as coisas de Deus, mas eles não enxergariam e não entenderiam a mensagem. E Jesus estava dizendo: eu falo por parábolas sobre as coisas, sobre os mistérios do reino de Deus, porque quem estiver interessado virá e perguntará, como vocês. Os discípulos, eles caminhavam com Jesus, como nós falamos no versículo 1, e eles deixaram tudo para trás, para ficarem como ouvintes, como discípulos, como pessoas atentas que realmente queriam e tinham sede de aprender a respeito de Jesus e sobre o reino de Deus. Então Jesus disse: quem tiver interesse virá e perguntará o significado das parábolas e vai querer saber mais a respeito da palavra de Deus. Mas aqueles que não estão interessados, eles vão ouvir uma história, que é uma parábola, que não revela de maneira clara os mistérios do reino de Deus. E para eles, aquilo vai ser apenas uma história. Talvez você leu aqui comigo a parábola do semeador e ficou uma história, que um semeador lançou 4 sementes. Uma que caiu na beira do caminho e as aves comeram, outra que caiu sobre a pedra e secou porque não tinha umidade, outra que cresceu em meio aos espinhos e os espinhos a sufocaram, e outra que caiu em terra boa e que deu 100 por 1.
e ficou apenas nisso. Agora, os discípulos, eles foram até Jesus e perguntaram o significado. Aí vem o versículo 11. Esta é, pois, a parábola. Jesus começa a detalhar o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Versículo 12. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem, crendo. Então Jesus explica: aquela semente que caiu na beira do caminho é aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas depois ela saiu da igreja, conversou com algum amigo que bebe, que fuma, ou com alguma amiga que faz coisas erradas e que disse: esqueça isso, amiga. Esqueça isso, meu amigo. Isso daí é só um monte de histórias. Não vá na igreja. Não siga o pastor. Não siga o padre. Então veio o diabo e tirou do coração a palavra, para que eles não se salvem, para que eles não creiam, para que eles não levem adiante a sua fé. Versículo 13: E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Então aqui, a semente que cai sobre a pedra é uma semente que cresce um pouco. A pessoa fica entusiasmada com a palavra, mas ela sofre uma tentação. E quando ela é tentada, ela tropeça, e quando ela tropeça, ela pensa: agora eu não vou voltar. Ela já fica de vez fazendo as mesmas coisas que fazia anteriormente. Aí vem o versículo 14: E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. Então, aquela que cresce entre os espinhos é aquela que consegue crescer, mas ela fica sufocada, porque ela fica preocupada com as riquezas, com os lazeres, com as coisas dessa terra, e elas não dão fruto com perfeição. Talvez muitos na igreja são essas sementes que crescem entre espinhos. Elas gastam muito tempo assistindo às séries da Netflix, ficam maratonando séries e séries, ficam preocupados em ver coisas relativas à riqueza, à moda, e passam grande parte do dia dedicados aos seus afazeres e depois, uma vez por semana, vão até a igreja e dizem: isso está bom. Eles não chegam a ter um relacionamento autêntico e verdadeiro com Jesus, a ponto de realmente seguir o propósito de Jesus. Veja que os discípulos, eles largaram tudo e passaram a seguir a Jesus constantemente. A vida deles era caminhar com Jesus, era fazer a vontade de Jesus, era realizar a obra de Jesus. Eles realmente estavam totalmente envolvidos com Jesus. E muitas pessoas querem viver coisas impossíveis e milagres, tendo uma vida assim, como uma semente que cresce, mas que cresceu entre os espinhos, que fica sufocada e dividindo o tempo com as coisas dessa vida. Então, o fruto não é perfeito. Mas essas pessoas muitas vezes exigem de Deus milagres. Eles querem operações e maravilhas, mas eles não entregam-se totalmente para Deus. E aí vem o versículo 15: E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Veja que Jesus fala que dão fruto com perseverança, significa que é com luta, é com perseverança, é com insistência
em lutar contra a própria vontade, insistência de fazer a vontade de Deus acima de tudo, perseverança em sacrificar as suas vontades para realizar a vontade de Deus. Essa é a semente que vai produzir 100 por 1. Pessoas querem ganhar almas para o reino de Deus, mas elas não estão dispostas a dedicar o tempo para a leitura da palavra, para a oração, para a consagração, para o jejum, mas elas querem ver milagres, maravilhas. Elas querem ver o impossível ocorrer, mas elas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito para que realmente tenham um relacionamento com Deus a ponto de dizer para que alguém que precisa de um milagre, que esse milagre aconteça. Versículo 16: E ninguém, acendendo uma candeia, e a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Versículo 17: Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Versículo 18: Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Versículo 19: E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele, por causa da multidão. 20: E foi-lhe dito: Estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. 21: Mas respondendo ele, disse-lhes: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Veja que quando Jesus é abordado pelas pessoas da multidão, quando ele estava explicando a parábola do semeador, Jesus concluiu dizendo assim: quando você tem uma candeia, quando você tem uma luz, você não vai deixar debaixo da cama, você não vai deixar em um lugar oculto, mas você vai pegar a luz e vai colocar no velador, que era um lugar próprio alto para que a luz resplandecesse sobre todo o ambiente. Jesus estava dizendo: agora que eu expliquei a parábola do semeador, eu expliquei para que vocês recebessem a luz. Eu expliquei de maneira pública para todos vocês que estão aqui com a disposição de ouvir, com a disposição de obedecer, com a disposição de realizar e aprender a respeito de mim. Então eu estou colocando luz para todos vocês, para que vocês todos possam aprender. Agora vejam o versículo 18, como que vocês escutam, como que vocês ouvem. Jesus estava dizendo: existem várias formas de nós ouvirmos uma mensagem. Nós podemos ouvir mascando chicletes. Podemos ouvir com os nossos pensamentos no mundo da lua. Podemos ouvir pensando no problema da minha casa ou do meu trabalho. Mas nós podemos ouvir com total atenção. E Jesus, no versículo 18, veja na tela: Vede, pois, como ouvis. Vede, ou seja, prestem atenção em como que vocês escutam o que eu estou falando para vocês. Porque a qualquer que tiver, lhe será dado. Em outras palavras, porque se você ouvir direito o que eu estou falando e guardar no coração o que eu estou ensinando, você está tendo conhecimento e informação. Então, a qualquer que tiver, lhe será dado. Quem tem esse interesse em aprender e tem informações a respeito do reino de Deus, será dado mais. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Então, aquele que não tem, Jesus está falando: você pode estar dentro de uma igreja, ouvir pregação há 20, 30 anos e ser alguém que só parece que tem
alguma informação a respeito de Jesus, mas na verdade você não tem. Porque se perguntar de forma mais profunda a respeito de experiências com Deus, você vai dizer, olha, o fulano lá recebeu um milagre, a Maria lá recebeu outro milagre. E aí vão perguntar para você, mas e você? Quais são as suas experiências? E a pessoa vai dizer, eu não tenho experiência, mas eu sei que Deus existe. Eu sei que tem o Espírito Santo. Eu sei que todo domingo eu estou na igreja e que eu participo da ceia, da Eucaristia. Parece que você tem alguma coisa, porque você está sempre frequentando a igreja. Mas Jesus está dizendo, a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Versículo 19. Então, veja como o impossível só acontece, os milagres só acontecem com aquele que ouve e obedece. Jesus está contando a parábola, está dizendo que ele traz a revelação, a luz, para que todos que querem aprender aprendam, e ele chama a atenção das pessoas. Vejam como que vocês estão me seguindo, como que vocês estão aprendendo a meu respeito. E aí vem a sua mãe, os seus irmãos, batem na porta, querem falar com ele, a multidão impede, então Jesus responde para eles: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Em outras palavras, Jesus está falando que ele considera como seus familiares aqueles que ouvem a palavra, aqueles que escutam para obedecer, para praticar, para realizar aquilo que Deus está ordenando que se faça. Não basta você dizer que é irmão da igreja. Não basta dizer, aqui vamos entender por mãe, que você é uma líder de oração, uma líder de célula. Ou por mãe, mãe fala de autoridade. Não adianta você dizer que é um pastor, que você é um líder, que você é alguém que lidera. Se você não tem, se você não ouve a palavra de Deus para executar a palavra de Deus. Tem muitos pastores, têm o cargo de pastor, mas eles não ouvem e executam. Versículo 22. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago, e partiram. Veja, aonde Jesus ia, os discípulos o seguiam. Jesus entrou num barco, vamos junto. Eles estavam sempre indo em direção aonde Jesus estava indo. Tem muitas pessoas que se dizem discípulos de Jesus, mas eles seguem por seus próprios caminhos. E se Jesus entra num barco e os mares forem altos, eles recuam, eles não vão junto. Aqui os discípulos foram junto, 23, e navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. 24, e chegando-se a ele o despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. 25, e disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros, quem é este, que até os ventos e água manda e lhe obedecem? Versículo, nesse texto aqui, Jesus pergunta para eles, aonde está a fé de vocês? Os discípulos não estavam percebendo com essa pergunta que Jesus estava dizendo, vocês mesmos poderiam ter repreendido o vento e as águas. Vocês não precisavam ter me despertado para que eu ordenasse que isso acontecesse. Só que os discípulos ainda não estavam preparados para entender que eles já tinham esse poder e essa autoridade. E muitas vezes, isso nos ensina que, muitas vezes, nós nem sabemos o poder que Deus entregou nas nossas mãos para fazer coisas extraordinárias para o reino dele. Muitas vezes, nós não confiamos que nós podemos pregar,
que nós podemos ajudar uma pessoa necessitada com alguma coisa que nós já temos. E nós falamos para Jesus: Jesus, abençoa o meu vizinho, porque ele está sem alimento, sendo que eu já tenho o poder de separar alguma coisa que eu tenho na minha casa e bater na porta do meu vizinho e ajudar ele naquilo que eu já sei que ele precisa. Então, eles estavam vendo os ventos e a tempestade, que são tribulações, coisas difíceis que acontecem na vida, no meio da jornada, que eles poderiam ter ordenado e orado a Deus, mas eles chamaram o mestre. Então eles não estavam ouvindo completamente a mensagem de Jesus, porque se eles ouvissem completamente, eles entenderiam: o mestre já nos deu essa autoridade. E por isso que Jesus pergunta: onde está a vossa fé? Versículo 26, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. Versículo 27, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito cedo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Veja, esse homem fazia muitos anos andava pelado e andava nos sepulcros. 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus? Filho do Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Versículo 30, e perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Versículo 31, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. 32, e andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. 33, e tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. 34, e aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. 35, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios, vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram, ou seja, respeitaram a situação. 36, e os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. 37, toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. 38, e aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu, dizendo: 39, torna para tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Veja que essa história nos fala que, nos ensina, primeiramente, que existem demônios. Existem pessoas que têm dúvidas a respeito da existência de demônios, como se esses seres espirituais não existissem. Esse texto nos mostra que quando Jesus chegou na cidade de Gadara, o gadareno foi atrás dele e disse: o que você está fazendo aqui, filho de Deus Altíssimo? Eles sentiram a força, a energia de Deus, de Jesus, de Deus em Jesus. E eles ficaram perturbados e disseram para que Jesus ficasse longe deles. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? Vocês acham que Jesus não sabia que aquele homem estava cheio de legiões? Jesus sabia disso, mas Jesus perguntou publicamente para ensinar para os discípulos como é que se expulsam demônios. Jesus estava ensinando de maneira prática
que existem legiões de demônios. Então Jesus vai e pergunta, qual o teu nome? E ele fala, legião. E aí aquela legião diz, Jesus ia expulsá-los. A legião fala, deixa nós entrarmos na manada dos porcos. Vocês acham que Jesus não poderia ter expulsado aqueles demônios de maneira direta? Ele poderia, mas ele permitiu, falou, podem ir, para que as pessoas vissem o que acontece quando existem manifestações de demônios. Quando os demônios entraram nos porcos, eles levaram os porcos a se lançar no precipício para que morressem afogados. Lá em João, no capítulo 10, no versículo 10, Jesus fala que a obra do diabo é roubar, matar e destruir. Estava no homem gadareno, estava roubando a vida de felicidade desse homem, colocando esse homem para dormir nos sepulcros, para viver andando pelado pelas ruas, para viver como uma pessoa enlouquecida. Quando entrou nos porcos, lançou os porcos para que fossem mortos. E estava destruindo a vida do gadareno, fazendo com que ele dormisse nos sepulcros e não conseguisse ter uma casa, e atrapalhou a vida dos donos dos porcos, porque eles perderam os seus porcos. Essa é a obra do diabo, e Jesus aqui, quando ele expulsou os demônios dessa forma, ele nos trouxe a revelação de que demônios existem e de que a obra deles é roubar, matar e destruir. E realmente eles destroem tudo e todos no caminho por onde vão passando. Agora vem aqui o versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. Versículo 41. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Veja, Jairo era príncipe da sinagoga. Significa que ele era um fariseu, que ele era uma das pessoas que ocupavam cargos dentro da igreja. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então Jairo foi pedir a Jesus que fosse na casa dele. 42. Por quê? Porque ele tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. 45. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele, Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem é que me tocou? Versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. 47, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo. Ou seja, quando a mulher viu que ela não podia mais se esconder, ela se aproximou de Jesus, tremendo, ela ficou com medo. E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado, e como logo sarara. Então aquela mulher disse, fui eu que te toquei. Só que quando eu te toquei, eu fui curada. Ela contou isso publicamente. 48, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Jesus disse para ela, você teve fé de que eu poderia curar. Então você pode ir em paz. Jesus, com certeza, sabia quem tinha tocado nele. Ele sabe todas as coisas. Mas ele fazia a pergunta, alguém me tocou? Quem foi que me tocou? Jesus fazia isso para que justamente a mulher falasse publicamente, para que ela dissesse, eu toquei e fui curada. Para que as pessoas que estivessem à volta vissem que um milagre, aquilo que era impossível, havia acontecido com aquela mulher. Veja que essa mulher do fluxo de sangue, ela era uma mulher que apenas tinha ouvido falar a respeito de Jesus. E ela teve fé.
e ela fez alguma coisa. Ela, se eu for e tocar nele, eu receberei a cura. Ela escutou a respeito de Jesus e ela teve fé. Então ela não só ouviu, ela ouviu e creu e falou: vou praticar, se eu tocar nele eu vou receber a cura. Então Jesus estava mostrando para as pessoas: ela teve fé, ela foi salva. Quantas pessoas da multidão ficavam apertando Jesus e não receberam cura ou não receberam alguma coisa? A Bíblia não relata, mas muitas vezes, muitas pessoas frequentam a igreja há muitos anos e não recebem nada. Agora vem aqui 49. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Veja que Jesus estava no caminho para a casa de Jairo, que era o príncipe da sinagoga, e de repente no caminho apareceu essa mulher que tinha o fluxo de sangue. Ela tocou em Jesus, ela recebeu a cura. Jesus fez aquela pergunta, ela se apresentou e disse que foi curada, e quando eles estavam se preparando para voltar a seguir no caminho da casa de Jairo, chega alguém da casa e fala: não incomode mais o mestre, que a tua filha já morreu. Acabou. Versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salva. Veja que Jesus ouviu o que foi dito e Jesus disse para Jairo: não tenha medo, apenas creia que ela vai ser salva. 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. Veja que quando as pessoas ouvem que Jesus pode curar, mas elas não têm fé, Jesus não deixa essas pessoas virem junto no lugar onde ele vai operar o milagre. Ele só chamou 3 discípulos que eram os mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, chamou o pai e a menina e a mãe da menina, que eram as pessoas que estavam com esperança, porque ouviram a palavra, foram atrás de Jesus, estavam acreditando que ele poderia fazer alguma coisa. Versículo 52. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Versículo 53. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Veja que tem pessoas que, diante das situações difíceis, dão risada. Esse riso é um riso sarcástico, um riso assim: isso aqui já morreu, isso já passou, não vai acontecer nenhum milagre. Mas, versículo 54, ele pegando-lhe na mão clamou dizendo: levanta-te, menina. Versículo 55, e o seu espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. 56, e seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Veja que tem coisas que somos nós que temos que fazer. Jesus ressuscitou a menina, mas disse: deem a ela de comer. Vocês são responsáveis por alimentar essa alma. Muitas vezes nós não pregamos a palavra de Deus para as pessoas que nós pregamos e entram na igreja. Nós pregamos num culto público. A pessoa aceita a Jesus. Então ela foi ressuscitada, como essa menina. Ela recebe vida em Jesus. Mas as pessoas da igreja muitas vezes deixam essa alma solta, não trazem para um discipulado. Você precisa trazer a pessoa para o discipulado, para dar de comer a ela, para que essa pessoa ganhe força e possam viver com Jesus. E os seus pais ficaram maravilhados, e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Por que Jesus disse para não contarem o que havia acontecido? Porque Jesus estava dizendo: não adianta você falar a respeito das maravilhas de Deus para quem não quer ouvir. Ouvir implica ter fé, acreditar e realmente obedecer e executar. Por isso, quem ouve Jesus, ou seja, quem presta atenção, tem interesse e realmente escuta com o coração, e não só com os ouvidos,
e percebe realmente o que Deus quer para ele, vai viver o impossível, vai experimentar os milagres de Deus. Mas quem não ouve nesse sentido de prestar atenção, vai só escutar e não vai entender a maravilha de quem é Jesus. Então, Lucas, no capítulo 8, quando Jesus conta a parábola do semeador, e ele fala a respeito do profeta Isaías, dizendo que eu falo por parábolas para que eles ouçam, mas não entendam, para que eles vejam com os olhos, mas não percebam. Jesus estava dizendo, nem todos os que escutam a pregação e ouvem o que ele fala, realmente vão experimentar o impossível, o extraordinário, o que Deus tem de maravilhoso para as suas vidas. Mas apenas aqueles que realmente ouvem, aqueles que realmente têm interesse, aqueles que realmente querem experimentar Jesus. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu e eu tenho certeza que se eu tocar nele, eu vou receber a cura. Então ela viveu o milagre. Jairo ouviu falar a respeito de Jesus, por isso ele foi até Jesus. Ele falou, se eu trouxer ele aqui na minha casa, o milagre realmente vai acontecer. Se eu colocar Jesus na minha vida, vai ter mudança. Os discípulos, eles viam os milagres e Jesus explicava para eles as coisas porque eles perguntavam, o que isso quer dizer? Aquele homem de Gadara, Jesus foi até lá para expulsar aquelas legiões de demônios para mostrar, vejam o que vocês podem fazer se vocês me colocarem na vida de vocês, se vocês realmente estiverem comigo, vejam, e ele veio para revelar as obras do diabo, dizer, olha o que ele faz. Ele vem para destruir a vida das pessoas, para destruir as coisas das pessoas, é isso que o diabo faz. E eu venho para expulsá-lo. E se vocês ficarem comigo, vocês vão ter esse poder. E até sobre a natureza, se tiver o clima ruim, se você orar num dia em que você tiver que fazer uma prova, você tem essa autoridade e poder de dizer, Deus, que amanhã venha fazer um bom tempo. Muitos testemunhos de pessoas que prepararam um batismo e que oraram para que o tempo ficasse melhor e o tempo ficou melhor, acontecem. Porque tudo depende de como você ouve Jesus. Quem ouve Jesus experimenta o impossível. Então, nesse mês de abril, hoje é dia 8, nós estamos lendo o capítulo 8. Nós vamos seguir esse mês de abril meditando em Lucas, porque é um evangelho que anuncia Jesus. Jesus, ele fez muito mais quando ele morreu na cruz por mim e por você. Ele trouxe para nós o reino de Deus. Ele trouxe para nós o acesso livre ao Pai. E só por meio de Jesus você recebe isso. Jesus, ele opera curas, ele opera milagres, ele ressuscita os que estão mortos. Ontem, no capítulo 7, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, e hoje, no capítulo 8, nós lemos que ele ressuscitou a filha de Jairo. Ele cura a mulher com fluxo de sangue. Veja que a mulher havia gastado todos os seus recursos. Ela tinha gastado todo o dinheiro dela com médicos e não recebeu a cura. Mas quando ela tocou em Jesus, ela recebeu a cura de maneira instantânea, porque ela teve fé. Jesus disse, a tua fé te salvou. Então, que você possa aceitar a Jesus e que você preste atenção nessa palavra, que você não seja uma pessoa que frequenta a igreja, mas está como uma semente que está crescendo entre os espinhos e o seu fruto não é perfeito, porque se o seu fruto não é perfeito, você não vai conseguir orar e expulsar demônios, você não vai orar e conseguir ver as curas acontecerem, você não vai orar e ver o milagre ocorrendo.
Jesus disse que o fruto que cresce entre os espinhos está sufocado. Pode pensar que está realmente com Cristo, mas na verdade não está. E veja que Jesus disse: vede como vocês escutam, porque a quem tem será dado, e a quem não tem será retirado até o que parece que tem. Que você seja um cristão que realmente tem a palavra de Deus em você. Se você não aceitou a Jesus e quer colocar Jesus na sua vida, agora eu faço um convite. Faça essa oração comigo. Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida, aí no céu. O livro da vida é um livro que está no céu. Pede para que Jesus anote o seu nome nele. E me dá o teu Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Você pede a Jesus, me dá o teu Espírito Santo, para que eu possa te seguir até o céu. Em nome de Jesus, amém. Faça essa oração e com essa oração você está recebendo Jesus na sua vida para segui-lo e siga ele como uma semente que deu em boa terra, que vai produzir discípulos a 100 por um. Que você possa frutificar no reino de Deus e que você possa ganhar a sua família, seus amigos, as pessoas do seu trabalho, da sua faculdade, da sua escola para o reino de Deus. E que Deus, por meio de Jesus, opere o impossível e milagres. Ouça a Jesus e você receberá o impossível. Deus abençoe a sua vida hoje sempre grandemente. Amém.